Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa jornada da mente, conhecendo a mente, o nosso 10º dia. Eu sou o Padre José Dalvino, psicoterapeuta, e hoje vamos refletir sobre duas dimensões fundamentais da nossa mente: o eu consciente e o eu espiritual. Ao longo da nossa caminhada, já conhecemos um pouco sobre o funcionamento da mente consciente, do subconsciente, do ego, compreendemos um pouco a diferença entre o ego e o eu espiritual, e hoje queremos dar um passo a mais, entender como o eu consciente e o eu espiritual trabalham. E entendermos que quando conseguimos alinhar essas duas forças, teremos um poder quase infinito dentro de nós. Essa compreensão pode transformar completamente a maneira como vamos tomar as nossas decisões, enfrentarmos os nossos desafios e até mesmo viver a nossa espiritualidade, a nossa fé. Como já vimos, um dos fascinantes mecanismos da mente é automatizar os nossos comportamentos. Ela faz isso para economizar energia, porque nós vivemos no piloto automático na maioria do nosso dia. Como eu costumo dizer, somos uma máquina programada. Vivemos em um mundo cada vez mais acelerado. Todos os dias somos bombardeados por informações, cobranças, responsabilidade e também de muitas distrações. Diante de tantas informações e obrigações, cada vez mais o nosso sistema ele sente a necessidade de viver no automático. E vivemos quase sem perceber isso. Começamos a viver no piloto automático, mas nem percebemos. Acordamos, trabalhamos, resolvemos problema, respondemos mensagem, voltamos a dormir e repetimos no outro dia tudo novamente, quase no mesmo ritmo e no mesmo horário. Esse ritmo, muitas decisões deixam de ser conscientes. Reagimos em vez de refletir. Agimos movido pela ansiedade, pelo medo, pela necessidade de aprovação e pela pressa. Quando isso acontece, perdemos contato com aquilo que existe de mais profundo dentro de nós, o eu consciente. E é justamente aqui que nasce a importância de conseguirmos compreender quem realmente está conduzindo a nossa vida, as nossas escolhas. Tomar consciência disso é um primeiro passo. O eu consciente é uma das maiores expressões de liberdade humana que nós temos. É através dele que exercemos o nosso livre arbítrio, mesmo que isso aconteça de forma inconsciente, porque nós estamos o tempo todo tomando decisões. E é através deles que nós pensamos, refletimos, analisamos, criticamos situações, fazemos escolhas ou deixamos de fazer. Eu sempre gosto de dizer que ele é como o comandante da nossa aeronave. É ele que segura o manche, direciona a rota, faz a programação que precisa para voar. Mas existe um detalhe muito importante: nenhum comandante consegue fazer uma boa rota, uma boa viagem, se não souber para onde está indo. Ele pode ficar voando, pode ser o melhor piloto, pode conhecer todas as rotas. Sem ter um destino, ele vai continuar voando em volta, andando sem encontrar aquilo que realmente procura. O mesmo acontece conosco. O eu consciente ele possui a capacidade de decidir, mas ele precisa de um propósito, precisa de valores, precisa de uma direção. Caso contrário, poderá colocar a sua inteligência a serviço do orgulho, do ego, do medo ou de qualquer outro impulso que surgir naquele momento, ou pode apenas se tornar passageiro, deixando com que a sua aeronave
seja pilotada no automático, no eu emocional. Por isso, ter consciência não significa necessariamente sabedoria. Significa ter a capacidade de forma consciente. Eu tenho consciência, eu estou consciente. Tomando consciência, sendo crítico de você mesmo, tomando consciência de que abrange a nossa forma de compreensão, de buscar novos conhecimentos. Assim podemos dizer que o eu espiritual, ele age como uma bússola, uma lanterna sobre este conhecimento. Vamos trazer aqui novamente aquela metáfora do nossa mente como um arquivo morto. O eu espiritual seria a luz que ilumina para conseguirmos ver, rever, refletir, questionar, criticar as informações que estão armazenadas. Essa luz é a capacidade de enxergar aquilo que não víamos, de ver além daquelas memórias, como se conseguíssemos entender o todo, ver o todo, e não somente aquela parte que ficou na nossa mente. Seria como se eu conseguisse ver toda a história e não somente aquilo que eu acredito que aconteceu. Assim conseguimos ampliando nosso conhecimento, ampliando o campo de compreensão. Enquanto o eu consciente escolhe, o eu espiritual ilumina, ele representa a nossa essência mais profunda. O eu espiritual não nasce das experiências da infância, não depende dos nossos sucessos ou insucessos, nem dos nossos fracassos, nem das nossas conquistas, porque ele nasce de Deus. É a parte de nós que permanece ligada ao amor, à verdade, ao propósito da nossa existência. É essa dimensão que desperta em nosso coração o desejo de amar, de servir, de perdoar, de fazer o bem. E quando isso exige renúncia, nós vamos fazer. E se o eu espiritual, ele nunca nos obriga a algo, ele não impõe, ele propõe, ele apenas nos convida. O ego é que faz barulho. O eu espiritual, ele fala no silêncio. É aquela paz interior que sentimos quando fazemos aquilo que gostamos, que se sentimos bem, que achamos que é certo. Mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando isso não exige coragem, podemos dizer que o eu espiritual é a bússola da nossa vida. Ele nos mostra o destino, o eu consciente escolhe o caminho. E o eu espiritual é a luz que ilumina para conseguirmos ver além daquilo que apenas víamos. É como acendermos a luz diante de uma sala escura. E quando de forma consciente nós conseguimos unir o eu consciente e o eu espiritual a caminharem junto na mesma direção, nós seremos quase que imbatível. Voltamos à metáfora do comando do avião. O eu consciente segura o manche, sabe o destino, e o eu espiritual é aquele que nos motiva, nos incentiva, nos encoraja, nos dá força, nos ilumina. Quando essas duas dimensões trabalham juntas, nossas decisões passam a refletir aquilo que realmente somos. Começamos a viver com mais coerência, com mais liberdade, com mais seriedade, com mais equilíbrio. Isso não significa que nunca mais teremos dificuldade ou medo, mas significa que vamos agir mesmo com medo. Mas tem um grande porém aqui, que não podemos esquecer. Talvez esse é o erro que mais que cometemos. Lembrando que temos um eu emocional na jogada. Temos as nossas programações. Se fosse assim tão fácil, todos os desejos conscientes, todos os objetivos seriam alcançados com facilidade. Lembre-se que a linguagem do subconsciente é a emoção. A razão nunca vai prevalecer sobre a emoção.
Mesmo que essa ordem venha de forma consciente, nasça de um desejo ardente, se ela não for aceita no subconsciente, será apenas palavras jogadas ao vento. A palavra deve se saber carne. Trago novamente a metáfora da mente como um terreno. Por mais que ela seja um terreno fértil, se não está limpo, se está abandonada, cheia de mato, de entulho, não vamos conseguir plantar uma semente lá. Até conseguimos, mas ela não vai dar fruto. Por isso a necessidade de uma tomada de consciência de que se eu quero plantar uma nova ideia, um novo desejo, uma nova rota, preciso desfazer aquelas informações que estão programadas, ou seja, eu preciso limpar o terreno para que eu possa plantar novamente. Lembre-se, a vida dá mais do mesmo. Os nossos sentimentos têm fome deles mesmos. Quanto mais estivermos presos nestes sentimentos negativos, mais disso vai acontecer. Mesmo que em oração, de forma consciente, ou eu mandar uma informação para o subconsciente, ela será analisada pelas informações que temos, pelo nosso sistema de crença, valores e significado. E sem alterar os nossos paradigmas atuais, não vamos conseguir construir nada de novo, a não ser apenas repetir as mesmas coisas. E quanto mais tentarmos e não conseguirmos, ainda mais vamos ter o ego, um ego forte que vem assumindo o comando e ele vai buscar então as justificativas que nos convençam de por que não conseguimos. E essas justificativas são todas negativas e sabotadoras. O que se temos é um eu consciente no comando, sendo iluminado pelo eu divino. Aí sim, nós vamos aprender a ser crítico, não uma crítica destrutiva, mas uma crítica formativa, que vai buscar de forma racional entender o porquê não conseguimos dessa vez. Ele não vai ver essa tentativa apenas como um fracasso, mas uma nova possibilidade de fazer diferente. Quando somos iluminados pelo eu espiritual, vamos buscar entender o que deu errado e buscar fazer diferente na próxima vez. Quando estamos no ego, vamos ser críticos, mas um crítico destrutivo, e vamos desistir para não fracassar de novo e não ficarmos com aquele sentimento de fracasso. Entender isso nos ajuda até mesmo a entendermos o poder da vida da oração. Porque eu preciso ter consciência de como funcionamos para que possamos ir plantando uma nova sugestão. E para plantar, é preciso limpar. Como eu costumo dizer, a palavra, o nosso desejo, precisa se tornar carne, precisa se tornar verdade, precisa se tornar emoção. O desejo deve ser vivido como já sendo, já é real. Quando entendermos e libertamos o eu espiritual, passamos a ser iluminados, guiados por ele. É justamente por isso que a oração, o silêncio, a leitura da palavra, a meditação e o autoconhecimento, eles são peças importantes e fundamentais no processo de autoconhecimento. Essas práticas nos ajudam o eu consciente a ouvir melhor a voz do Espírito. Quanto menos ruído existe dentro de nós, mais claramente percebemos aquilo que Deus deseja realizar em nossa vida. Por isso é importante entender esses mecanismos de como a nossa mente funciona. Eu quero ir terminando este vídeo deixando uma pergunta para a sua reflexão e oração. Quando você toma uma decisão importante, quem está segurando o manche da sua vida? Seu medo, seu ego, suas feridas, seu eu emocional? Ou o seu consciente está permitindo que o eu espiritual ilumine o caminho? A verdadeira liberdade não consiste apenas em poder escolher,
consiste em escolher aquilo que nos aproxima de Deus, da sua verdade e do seu amor. Quando o eu consciente compreende e escutar o eu espiritual, nossas escolhas deixam de ser apenas escolhas inteligentes ou escolha para suprir ao nosso ego, a uma necessidade, e passa a ser verdadeiramente sábia, vinda da vontade de Deus. Nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o eu espiritual. Por isso, eu quero pedir a você, se este vídeo já fez sentido para você, então eu peço, curta, comente e compartilhe. E caso você tenha dúvida, deixe nos comentários, que assim que eu ver, eu vou te responder. Ou senão você pode entrar em qualquer outro canal de comunicação comigo, para que eu possa estar respondendo a sua dúvida. E quem sabe a tua dúvida pode iluminar a vida de muitas pessoas. E assim nós estamos formando uma corrente do bem. Por isso, curta, comente e compartilhe. E caso você não me segue aqui no canal, me siga para mais conteúdo. Abraço, até amanhã. Fique com Deus.